Tantã! Voltamos! Olá, meus gatos, minhas gatas, eu sou Marcos Tavares, esse é o meu amigo querido, meu parceiro de todas as horas Gadernal, e nós comandamos aqui, nós somos a voz desse canal de maior, o canal feito para vocês. E a gente está numa época agora muito boa, que é de quê? Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Então, ó, vem pra cá, pega aí o quentão, pega aí o pé de moleque, pega aí os doces da vovó e vão papear. Gente, o tempo bom, né? Que é esse agora, friozinho, inverno chegou, e começam as épocas das quadrilhas. Gente, eu vou hoje falar sobre um pouquinho, não é sobre as pessoas 40 mais GLBTQIAPA+. Vou falar sobre sobre a minha trajetória, não é trajetória, eu vou contar um pouquinho da infância, um pouquinho da adolescência e o que isso tudo, essa mistura toda, trouxe para mim nos 40 mais. Então, eu vou contar um pouquinho como que eu estou me sentindo até aqui, hoje, nos dias atuais, como um gay 40 mais. Que demais! Ai, que delícia! Então, eu quero começar lá de trás. Então, eu nasci em 76. A princípio, toda a minha família queria uma menina e tcharam! Nasci eu. Todo o meu enxoval foi cor-de-rosa. Depois que eu nasci, não tinha como comprar outra cor, porque a gente era pobre, de Maré Desci. Então era muito difícil, né? Dinheiro naquela época, minha mãe doméstica, dona de casa, meu pai operário. Eu sou o quarto irmão, então imagina só. E, enfim, nasceu eu. Eu já era uma criança viada, né? Então tem até fotos aí também que eu tenho um pouquinho de vergonha alheia. Que eu sempre fui assim muito espontâneo, né, gente? Acho que todo gay é muito espontâneo quando é criança. Então isso trouxe assim, naquele momento já trouxe um pouco de porrada, né? Porque pra mim eu agia com muita naturalidade. E as pessoas daquela época não entendiam isso. Então, para se fazer entender, porrada nele. Então eu comecei a ir para a sombra da história, né? E para dentro do armário cada vez mais. Que eu entendi a base de porrada, que aquilo ali era... ser assim é complicado. Não pode. Então, foi assim a minha infância. Mesmo sendo assim, eu considero a minha infância uma infância normal, de uma criança pobre. Minha casa enchia até a metade da parede, né? Tinha um brejo na frente da minha casa, então a casa era mais baixa que a rua, então enchia muito, eu tinha muito problema de saúde, e mesmo com tudo isso eu tentava ser feliz da minha maneira. E também eu sou muito otimista, né? Eu sempre fui muito otimista. Então passou-se essa infância toda. Tem alguns outros detalhes que eu não quero falar aqui agora. Eu vou deixar para pauta para outros vídeos. Então, daí vamos para a adolescência. A adolescência eu me mudei para essa casa que eu vivo hoje por conta de briga familiar, né? Meu avô, naquela época, minha avó morreu, se casou novamente, assumiu 8 filhos que não eram dele, enfim, coisas de família. E convidou a gente para sair da casa, porque ele queria colocar família, e viemos parar aqui, em um outro bairro da mesma cidade que eu moro. Então, na adolescência,
tudo muda muito, com muita força. Por quê? A gente passa a ser mais hostilizado, porque por mais que a gente queira ser como a sociedade impõe que a gente seja, principalmente uma sociedade daquela época, é muito difícil, porque a voz não ajuda, o nosso corpo muda, a gente cria um personagem para a sociedade, e quando a gente bate a porta do nosso quarto, a gente pode ser quem a gente é realmente. A gente desliza muito. A voz, então, eu tinha uma voz. Hoje minha voz está mais assim porque eu estou meio resfriado, mas antes era uma voz de taquara rachada danada, né? Então já era muito feminino naquela época. O que a gente escolhe pra gente, isso não tem nada a ver com a sexualidade. E naquela época era muito difícil entender tudo isso, porque eu gostava de bicho. Aliás, eu gosto até hoje. Eu sempre gostei de algumas coisas de meninos. E eu queria brincar também com isso. Bolinha de gude, carrinho de rolimã. E conviver com os meninos, apesar que eu tinha muito convívio com menina também, mas a minha adolescência foi bastante com meninos, isso conflitava muito, porque eu era bem afeminado, né? Enfim, esse não é o ponto. Então, eu passei por isso tudo, mas eu estou contando porque isso ajudou a construir quem eu sou hoje. Então, vamos para... Aí fiz ali estudei, fui estudar estudei em colégio público, depois eu comecei a trabalhar, fui para um colégio particular à noite, comecei a ter outras amizades com gays, que a minha adolescência foi toda com garotos héteros, né? A gente não falava sobre sexualidade na minha época, não falava sobre isso. E também na minha época eu não tinha referência também sobre pessoas gays. Tinha sim o Clodovil, a Roberta Close, mas isso também era muito velado, não se falava abertamente, né? É tudo muito pelos cantos. E até sobre eu, né? A família, tudo isso era muito velado, era muito sussurrado. Então, vamos para a adolescência, para a vida adulta, né? Comecei a trabalhar, muitas portas se fecharam, né, nesse período aí de busca de trabalho, estudo, curso. Graças a Deus, a minha mãe, dentro do que ela poderia me oferecer, ela me ofereceu o que dava, e eu fiz bom uso disso, né? Fiz muitos cursos que me ajudaram, que me favoreceram para ter um emprego melhorado. Servi as Forças Armadas, né? Fui do Exército, fui infante, servi ao rei, que era o regimento escola, né? Hoje acho que não é mais escola. Enfim, foi bom o quartel. Eu não digo que foi ruim o quartel para mim, porque eu aprendi a dirigir lá dentro, e eu tinha dentro de mim que eu teria que não deixar nada para trás do que os meninos héteros faziam, e eu também tinha que fazer. Eu queria me colocar naquela condição que eu também poderia fazer e ser melhor, né, naquilo. Naquela época eu pensava assim. Então eu fiz pista de corda, fui para cavalaria, não deixava nada a desejar. Tudo que eles faziam eu queria fazer melhor. Enfim, isso naquela época era importante para mim e foi importante também. O quartel me ajudou a ter muita responsabilidade com muita coisa dentro da minha jornada diária, das entregas dos meus trabalhos na faculdade, com o horário, com tudo. Então, ajudou a construir esse meu pedaço.
Vamos colocar assim. Então, isso é muito raso, tá, gente? O que eu tô contando aqui para poder o vídeo ser rápido e mais curto, mas é tudo muito raso. Então, quem quer falar alguma coisa, quer que eu conte alguma coisa, coloca aí nos comentários, tá? Que Gadernal, não, história eu não posso contar tanta história, que senão vai ficar longa, né? Que o Gadernal tá querendo contar aqui, quer que eu conte sobre um mascote que a gente tinha lá na segunda companhia incendiária, que era o Lobo, que era um pastor Malinois, que a gente tinha e que eu convivi muito com ele porque eu fazia parte da seção de comando, que eu trabalhava na sargentiação. Mas depois eu conto, tá, o Gadernal? Não tem como contar agora, porque é umas histórias bem divertidas, mas eu conto em outro vídeo. Eu estou querendo fazer um vídeo só sobre pet, mas vamos voltar aqui. Então, gente, deixa eu molhar o bico um cadinho, que a voz está começando a falhar. Gadernal vai ter a dele. Eu já mandei até confeccionar, que ele quer que eu coloque o leite dele. Então eu já vou trazer já a sua, Gadernal. Então, vamos para a fase adulta. Demos um salto imenso aí. Na fase adulta, eu acho que eu posso dizer que a minha vida, eu falei publicamente, né, sobre minha sexualidade quando minha mãe faleceu. Eu tinha aí 20 anos, eu acho. Eu sou péssimo para data, gente. Então, nesse período já tinha mais alguns amigos gays que me indicavam alguns cursos que eu poderia fazer dentro ali do meio, né? Maquiagem, cabelo, produção, envelopamento de sapato para Miss, enfim, comecei a trabalhar com beleza. Mas também fui trabalhar em algumas empresas, e depois eu saí do país, que aí é uma outra história, que também depois eu tenho que fazer um vídeo só sobre isso. Voltando lá de fora, eu fui trabalhar em algumas multinacionais por conta de alguns cursos que eu fiz lá, mas nada foi tão fácil, nada foi tão rápido. O vídeo eu estou pulando etapas. E falando sobre o 40, quando eu fiz 40. Para falar dos 40 anos, eu preciso falar dos 30 anos. Com 30 anos, eu já me senti uma pessoa estabelecida. Isso não quer dizer que a gente tenha ascensão financeira. É diferente. Estabelecida é quando alguém te pergunta assim: você é gay? Você tem coragem de dizer sou. Sem problema nenhum. Aquilo não te afeta. Porque quando a gente não tem essa segurança, isso pode te afetar de alguma forma. Isso pode te levar a perder um trabalho, isso pode te afetar a ser expulso de casa, ser hostilizado pela sua família. Então, quando eu falo dos 30 anos, é porque você já está ali no seu trabalho, onde você é aceito, as pessoas entendem que você é gay, e aquilo pouco importa para as pessoas ao seu entorno. Agora, tem um trabalho que é FDP, que se souber que pode entender que você é gay, não é, Gadernal? Mas se você expressar falando, você pode ser posto para fora. Como eu trabalhei sim numa empresa que, se eu falasse, hoje eu posso falar porque não existe mais, que era a Telemar. É extremamente homofóbica. Entendeu? Então, foi uma das etapas que eu passei da vida que me ensinou isso, que era extremamente homofóbica. Então, e que eu passei por um treinamento que era cedido por uma universidade, eu não sei se pode falar, eu acho que é melhor não falar,
quero ser qual Nietzsche, falei, então, que era da Estácio na época, então, enfim, e que teve falas duras sobre o treinamento e sobre as pessoas GLBTQIAP+, que na época era GLS só, e que eles foram muito incisivos sobre os gays, cis, né? Então, gente, isso ajudou a formar quem eu sou. Aí os 40 anos, vamos para os 40 agora, para não perder o foco. Com 40, eu estou com 47, é complicado falar, né? Sobre nós. Com 40 anos, a gente entende que a gente não é rico e que a gente tem que ganhar tempo, tá? De uma forma mais leve, o que é muito difícil. Muito difícil. Tô falando sobre eu, tá, gente? Sobre a minha história. Eu tenho dificuldade sobre isso, porque eu me boicoto, eu me cobro demais. E então, vocês aí que tem 40 a mais, tá nessa fase que eu vivo, como que é para vocês isso aí? Vocês se cobram muito? Vocês deixam a vida levar vocês? Como que é a história de vocês? Porque eu me cobro muito e eu vejo sempre muito à frente. E isso, por um lado, é muito ruim, porque a gente quer que tudo dê certo muito rápido. E a gente esquece que a vida são etapas, né? São fases, são períodos. Então, tudo leva tempo. E quem tem 40 a mais quer ganhar tempo. Então, por exemplo, um canal como esse, que nasceu agora, não vai acontecer tudo tão rápido. Então, para mim, eu tenho que oxigenar isso, filtrar. Que senão eu quero que isso daqui vire um turbilhão de emoção e tudo acontece muito rápido. Tudo na minha cabeça é assim, tem pressa. E eu ouço muito isso, a água tem pressa. E eu acho que eu sou muito água. Então eu tento respirar, me recolocar dentro da história e fazer entender que tudo é fase, período, etapas que a gente vai consumando para chegar no ideal. Vou dar o exemplo do canal, visibilidade, ganhar visibilidade. Então, eu com 40 anos tenho essas questões que eu hoje me compreendo um pouco mais. Tenho mais segurança sobre minha vida, sobre aquilo que eu quero para mim, da parte financeira. Ganhar dinheiro é bom, é necessário, dinheiro é a mola do mundo, todo mundo precisa e tem que ter, só que a gente também tem que entender que ganhar dinheiro e não desfrutar dele é burrice, senão você tendo a oportunidade de chegar a 80, se você não usar o seu dinheiro com 40, você com 80 talvez use só com remédio e com tratamento. Então a gente tem que sempre refletir sobre isso. Amigos, a gente aprende que 40 são muito poucos e talvez caiba na palma da mão. A gente entende que a amizade nem sempre é estar junto, todos os dias, falar todos os dias, mas a amizade a gente carrega sempre dentro do nosso coração. E a pessoa pode estar em um outro estado e ser uma pessoa muito querida, muito amada por nós. Não é, Gadernal? Gadernal, então, tem um monte de fã que são amigos meus, que não moram aqui, tem muitos até que são importados, tá? E amam o Gadernal. E Gadernal também ama todos eles. E às vezes eles me ligam perguntando, hoje eu preciso de Gadernal. E eu boto o Gadernal para fazer uma videochamada com eles. Então, gente, a cabeça do 40 é uma cabeça meio misturada, porque a gente tem cabeça com dias
40 com com dias de 20, com dias de 38, com dias de 35, com dias de 10. Então, com 40 anos, a gente está em transformação. É a palavra que eu posso usar. A gente está respirando muito mais. Eu acho que a gente curte nossos dias com mais... A gente quer conhecer mais o sabor das coisas. A realidade é essa. Hoje eu falei uma frase com um amigo meu, eu até brinquei com ele, aliás, que eu falei assim, olha, eu acho que o que faltou pra gente foi usar alguma coisa mais ilícita. E o na essa, meu irmão? Nem sei se pode falar isso aqui, mas não vou falar. E a gente riu pra caramba sobre isso, porque que eu falei assim, faltou a gente usar isso na nossa juventude, porque a gente cresceu junto, para poder a gente tentar levar nossos dias com mais leveza. Porque acontecem coisas no nosso dia a dia, gente, que se a gente não tiver a cabeça em zen, a gente só falta sufocar. Então, o bom dos 40 anos é que a gente olha para aquela situação e em 20 segundos a gente fala, entendeu? Aperta aquele botão e vamos resolver. O jeito é resolver. Então a gente leva a vida assim. Quem quer levar uma vida mais tranquila, sem ponte de safena, sem picos de pressão, enfim. Mas o meu 40 eu estou tentando levar assim, gente, tentando. Porque eu sou uma panela de pressão também, uma hora, entendeu? Pode estourar. Mas o ideal é esse, tá, meus gatos, minhas gatas? Eu quero que vocês comentem aí. Gente, apagou, peraí. Eu quero que vocês comentem aí e falem aí pra mim, para o Gadernal, como é que tá aí o quarentão de vocês. Eu acho que eu tô super bem. A gente tem muitas dúvidas sobre o corpo, sobre... eu tô bem, tô mais cheinho aqui, mais cheinho ali. A saúde, a gente precisa se cuidar, de verdade. Eu acho que eu sou muito sedentário, eu gosto de ser sedentário. Sou taurino, né? Adoro comer. Eu tenho meu tempo, hoje eu entendo isso. Eu acho que eu vou até depois, não, vou falar agora. O 40 anos, as pessoas têm que entender que a gente tem o nosso tempo. E isso precisa ser muito respeitado pelas pessoas. Quando a gente chega nos 40 anos, a gente descobre que a gente tem o nosso tempo de refletir sobre algumas coisas que a vida coloca pra gente, né? Como assim? Um problema que surge, a gente tem uma necessidade de pensar sobre aquilo, a gente deixa de ser reativo. Então, quando a gente se afasta de algumas pessoas, ou se afasta de algumas... perdi a palavra. 2000 anos depois. Me ajuda, Gadernal. De algumas situações sociais, não é porque a gente não goste das pessoas. Não é que a gente não queira encarar aquele problema social que surgiu. A gente está tirando aquele tempo para gente criar uma estratégia de como a gente vai encarar aquilo ali, ou aquela pessoa. Porque tem pessoas na nossa vida que a gente ama muito, mas precisa se afastar dela. Porque naquele momento está sendo um pouquinho ruim para a nossa história. Ou por a gente amar demais aquela pessoa, a gente precisa respeitar ela. E os ideais, o pensamento, as decisões dela. Então a gente se reserva.
Então, com os 40 anos, ele traz essa maturidade pra gente. E isso, gente, não é ruim, entendeu? Eu espero que essa geração que vem aí se espelhe muito nessa maturidade da minha geração, tá? Então, comecei a falar tá, e eu não gosto. Então, eu quero dizer para vocês que curtam muito os 40 anos de vocês. Pra gente, GLBTQIAPA+, é um privilégio, nem todos os meus amigos chegaram aos 40 anos. Muitos morreram aí pelo meio do caminho, por conta da violência, por conta da doença, por conta da AIDS, do HIV, por conta da crueldade do ser humano. Então, assim, para mim é um privilégio chegar aos 40 anos com saúde física e mental, porque a sociedade, o seu mental, impondo um monte de coisa goela abaixo da gente. Então, a sorte que eu tive de ter e tenho bons amigos, né, na minha vida. Então, eu espero que vocês curtam muito aí seus 40 anos, façam 50, 60, 70, 80 anos, que vocês aí curtam muito. Façam tudo o que vocês querem fazer, desde que não agridam ninguém, desde que não façam mal a vocês mesmos. Então, gente, beijo de titio, beijo do Gadernal, esse meu lindão. Gente, curtam aí esse vídeo, não deixem de curtir, não assiste só e sem curtir. Se tornem aí, ativem o sininho, se inscrevam no canal, tá? Que eu preciso manter esse gatão lindo. E vem, bora papear aqui, a Anarie, eu estou preparando aí já o arraiado do Gadernal. E vem comigo. Beijo, até o próximo vídeo.